Olá pessoal, essa é a nossa última aula da série de aulas sobre o estudo da reta no plano e no espaço. E nesta última aula vamos fazer um estudo sobre as posições relativas entre duas retas no plano ou no espaço. Vamos começar por considerar a análise para o espaço, para o R3. Então, a fim de fazermos essa análise, consideremos duas retas R e S, tá? Que tenham vetores diretores dr e ds, e também vamos levar em consideração duas condições. A primeira condição é a seguinte: existe um ponto pertencente a R de modo que, tal que este ponto P também pertence a S. Então a primeira condição afirma que existe ao menos um ponto da reta R que também pertence à reta S, ou seja, elas possuem um ponto em comum. A segunda condição diz o contrário, diz o seguinte, que não existe ponto pertencente a R tal que este ponto pertença a S, ou seja, essas duas retas não possuem nenhum ponto em comum. Isso é o que diz a segunda condição. Então, observando essas considerações iniciais, vamos analisar as posições relativas entre duas retas, considerando duas perspectivas. Primeira perspectiva seria que essas retas elas são coplanares. Então, essas retas R e S, elas são coplanares, ou seja, elas estão contidas em um mesmo plano, tá? Existe um plano que contém essas duas retas, e a outra perspectiva será que elas são não coplanares, ou seja, não existe um plano que contém essas duas retas. Isso significa que a reta S está em um plano que é distinto do plano que contém a reta R. Tá? Então, nós não vamos ter um único plano contendo essas duas retas ao mesmo tempo. Muito bem. Comecemos então pelo caso em que elas são coplanares, as retas R e a reta S. Tá? Se elas são coplanares, se elas estão no mesmo plano, duas situações podem ocorrer. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Como nós vamos identificar esses dois casos? Nós vamos identificar esses dois casos a partir da observação de seus vetores diretores, dr e ds. Se dr for um múltiplo de ds, tá? Então, se existe um escalar t, um número real, que multiplica ds e a partir dessa multiplicação nós obtemos dr, né? Esses vetores são múltiplos, ou seja, eles têm a mesma direção, né? Esses dois vetores têm a mesma direção, então essas retas serão consideradas, serão ditas paralelas. Tá? E se essas retas são paralelas, ainda podem ocorrer duas outras situações. Elas podem ser coincidentes ou não coincidentes. Como é que nós vamos identificar um caso ou outro? A partir das duas condições já citadas. Retas paralelas serão coincidentes se verificarmos ao menos um ponto em comum. Na verdade, se elas são coincidentes, todos os pontos de R também pertencerão a S. Mas no caso de um exercício, basta que a gente observe um ponto comum entre elas. Então, se os vetores diretores são múltiplos, né, se eles têm a mesma direção e nós encontramos um ponto em comum entre essas duas retas,
podemos concluir que essas duas retas elas são coincidentes. Caso contrário, né? Ou seja, se a condição 2 se verifica, que é não existir nenhum ponto comum entre R e S, elas serão não coincidentes. Então, nós teremos duas retas que são paralelas e distintas. Muito bem. Retas coplanares, que estão no mesmo plano, também podem ser concorrentes. E quando elas serão concorrentes? Quando elas não forem paralelas, ou seja, quando essa igualdade não se verificar. Isso quer dizer que dr será diferente de t vezes d para qualquer t. Ou seja, não existe nenhum valor real que multiplique o vetor ds a fim de gerar o vetor dr. Isso quer dizer que esses dois vetores diretores possuem direções diferentes. Um tem uma direção e o outro tem uma direção distinta. Então, se dois vetores diretores possuem direções diferentes e essas retas são coplanares, se essas retas estão no mesmo plano e possuem vetores diretores com direções diferentes, essas retas serão ditas concorrentes. E retas concorrentes terão sempre um ponto em comum, se elas estiverem no plano. Então, se elas são coplanares, são concorrentes, a condição número 1 se verifica para ambas as situações que vamos ver aqui. Bom, as retas concorrentes elas podem ser oblíquas ou perpendiculares. Elas serão oblíquas quando o ângulo formado entre elas for menor do que 90 graus e serão perpendiculares quando o ângulo formado entre elas for igual a 90 graus. Uma outra maneira que nós podemos verificar esse fato é a partir do produto escalar entre os vetores diretores dessas retas. Se o produto escalar entre o vetor diretor da reta R e da reta S for diferente de zero, então essas retas concorrentes serão ditas oblíquas. Se o produto interno entre o vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S for igual a zero, essas retas serão ditas perpendiculares. Muito bem, toda essa análise que nós fizemos, estamos considerando duas retas no espaço, mas são duas retas no espaço que estão contidas no mesmo plano. Logo, toda essa análise ela é estendida ou é similar à análise que faríamos para o caso do R2, visto que o R2 representa um plano. Tá? Por isso, escolhemos aqui a fazer uma análise mais generalizada. Bom, falamos aqui de produto interno, então um lembretezinho aqui para quem não se recorda. O produto interno entre dois vetores é o somatório do produto das suas coordenadas respectivas, né? Então, no caso do R2, seria x1 vezes x2, y1 vezes y2 e a soma desses resultados. No caso do R3, x1 vezes x2, y1 vezes y2, z1 vezes z2 e a soma de todos esses resultados. Isso produz aí o produto interno entre os vetores em questão. Bom, sigamos. Se as duas retas elas não estão contidas em um mesmo plano, elas são não coplanares. E certamente, né, os seus vetores diretores terão direções distintas. Então,
retas não coplanares possuem vetores diretores com direções distintas. Ah, professor, então, para mim decidir se uma reta é coplanar ou não, basta eu verificar se os vetores diretores eles possuem a mesma direção ou não. Bom, não é tão simples assim, né? Porque nós vimos que as retas coplanares também podem ter vetores diretores distintos. Mais um pouquinho à frente a gente vai ver como faz para identificar se as retas são coplanares ou não. Mas, no caso delas não serem coplanares, a condição número 2 se verifica sempre. Então, retas não coplanares não possuem ponto em comum. Com toda certeza, se as retas não são coplanares, elas não possuem pontos em comum. Então, retas não coplanares elas podem ser reversas ou ortogonais. Retas reversas são aquelas em que os vetores diretores têm direções diferentes e o produto interno entre eles é diferente de zero. E elas podem ser ortogonais, que são os casos onde os vetores diretores não têm a mesma direção, mas o produto interno entre eles é igual a zero. Certo? Então, para a gente concluir essa aula, vamos ver como nós determinamos se duas retas são ou não coplanares. Então, condição de coplanaridade. Então, vamos considerar as retas R1 e R2, dadas na sua forma paramétrica, tá? Poderia ter sido apresentada aqui de outra maneira, mas a forma paramétrica eu acredito que seja mais interessante para a gente identificar, né, de forma mais clara as coordenadas que precisaremos utilizar aqui para aplicar aí o algoritmo que determina se as retas são ou não coplanares. Então, vamos dizer que as retas R1 e R2 são coplanares se o determinante da matriz formada como é apresentado aqui for igual a zero. Então, como é essa matriz, né? O primeiro elemento da matriz, da primeira linha, então primeira linha, primeira coluna, vai ser a diferença entre as coordenadas x dos pontos de referência de cada uma dessas retas. Então, x1 menos x2, tá? x1 menos x2 vai estar aqui na primeira posição, primeira linha, primeira coluna da matriz. Na segunda linha, segunda coluna da matriz, nós temos a coordenada do vetor diretor da primeira reta, primeira linha, terceira coluna, a coordenada do vetor diretor x da segunda reta. E assim por diante. Então a gente pode observar aqui, né, de uma outra maneira, que na primeira coluna nós temos a diferença entre o vetor de referência da reta 1 menos o vetor de referência da reta, o ponto de referência da reta 1 e o ponto de referência da reta 2. Então a diferença entre as suas coordenadas compõe aí a primeira coluna da matriz. A segunda coluna da matriz é dada pelas coordenadas do vetor diretor da reta 1. E a terceira coluna da matriz é dada pelas coordenadas do vetor diretor da reta 2. Então, se calcularmos o determinante desta matriz, este determinante for igual a zero, isso significa que as retas são coplanares. Se for diferente de zero, as retas serão não coplanares. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui e no nosso próximo encontro
faremos aí a resolução, traremos aí a resolução de alguns exercícios para ilustrar aí toda essa teoria que vimos até aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Se por um acaso você está assistindo essa aula 4, mas não assistiu às aulas anteriores, eu convido você a assistir a aula de 1 a 3, tá? A aula 1, 2 e a 3, para que você tenha aí um resumo de todo esse conteúdo sobre equações da reta no plano e no espaço. Valeu, pessoal. Até mais.